pessoal. Todo mundo aí sobreviveu a ontem aí ao Happy Hour. Quem aí gostou das palestras de ontem? Todo mundo aproveitou aí? Fazer uma enquete rápida aqui. Quem ficou nas sessões de Endpoint? De ITSM? De ITOM? Boa. Todo mundo gostou do que viu aí ou tem algum ponto para melhorar aí? Criar uma track a mais aí, uma quarta track, para falar de mais produtos. Hoje vocês sabem que tem a parte de cibersegurança, que a gente vai falar, tem mais coisas sobre a ITSM, um pouco mais sobre o EM, e a gente vai começar o dia aqui falando sobre IA. Então as duas primeiras sessões que são abertas aqui para todo mundo, né, antes de dividir, são sobre IA. Eu vou primeiro falar aqui sobre a maturidade de TI e até onde nós chegamos. E depois, meu amigo Ronaldo Lemos vem aqui para continuar com relação a IA e outros desafios que tudo isso tem gerado com cibersegurança e tudo mais. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês aqui com a gente, transformando aí, fazendo a maior user conference que a gente já teve aqui no Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Falar aqui, bom, para quem veio hoje. Quem está vindo só hoje aqui? Perderam coisa pra caramba ontem. Bom, na próxima tentem vir os 2 dias aí, para ver o que teve. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Tony Mar, sou o responsável técnico pela operação aqui no Brasil. E vamos lá para o que interessa. Uma pesquisa rápida aqui. Quem acha que a maturidade de inteligência artificial em TI está elevada? Quem aí? Levanta a mão aí. Vamos lá, pessoal, pode ficar aí. Tem mais alguém que acha que está boa a maturidade de IA ou não? E para fazer meme? Aí todo mundo levanta, né? Bacana. Então vamos ver até onde que a gente chegou com relação a isso. Então aqui um ponto importante que a gente tem para falar é a jornada de IA, né, saindo ali do back-office, que muita gente vê, não é só o ChatGPT, essas coisas, e indo até a sala de reunião de TI. Como isso pode ajudar? Então, essa transformação que existe, né, de IA e as possibilidades que ela proporciona na área de tecnologia. Se eu fizer um levantamento aqui rápido, quem tem um time muito grande de TI aqui? Com mais de 50 membros no time de TI para suporte ou para segurança? Poucos vão levantar a mão. Se eu for reduzindo isso, a gente vai ter um maior número. Então aí já começam alguns desafios que a gente tem com relação à mão de obra. E por isso a gente precisa incluir mais IA do back-office para TI. Um outro ponto importante, né, o estado de TI, de IA hoje. A gente vê vários modelos de linguagem, né, de grande porte para os consumidores. E a gente vê isso muito difundido aonde? Para o consumidor final. Então a gente vê aí uma possibilidade enorme, profissionais utilizando, mas quando isso chega para a empresa, a gente vê o resultado que a gente teve aqui. Pouquíssimas pessoas levantando a mão. Claro que existem aquelas iniciativas nas empresas, já de uso de IA em um lugar, no outro, e isso também gera um outro problema, né, que muita gente tem, que é o uso de qualquer jeito de IA. É o pessoal colocando dados sensíveis no ChatGPT e pedindo para ele gerar alguma coisa. E aí, assim, é uma linguagem aí de grande porte que está pública. E isso gera, ou pode gerar, né, alguns problemas para as empresas. Então, isso vem o quê? Crescendo a adoção de IA. Junto com isso, os desafios de manter esses ambientes cada vez mais seguros e etc. Não vou dar spoiler da apresentação do Ronaldo, mas alguns insights aí para vocês já prepararem para o que vem. E aí, quando a IA encontra a TI, o que a gente tem aí? Thresholds adaptativos. Deixa eu tirar o mouse daqui. Thresholds adaptativos, por quê? TI ela é dinâmica, por mais que seja 0 ou 1, mas a gente tem ali, por exemplo, observabilidade. Como é que a gente vai acompanhar o desempenho de um servidor, por exemplo, do monitoramento das métricas de desempenho,
de um servidor baseado em quê? Como é que eu faço esse cálculo para ter ali um threshold, né? Definir ali os meus limites, se vai ser de 50%, mas é sempre 50%? E quando eu tenho uma campanha, por exemplo, uma Black Friday da vida, eu posso manter ali em 50% esse meu threshold? É o momento que quem aí trabalha mais com infra e vive na Black Friday deve saber que os servidores ali precisam de mais recursos, de uma série de outros cuidados, e a gente precisa ter esse threshold de uma forma adaptativa. Então, como isso chega através de IA? Como que isso funciona? A gente vai ver mais para frente. A questão da autenticação contínua, né, da validação, aí, não é apenas o MFA, de ter ali o multifator de autenticação, mas como a gente garante a autenticação em serviços, que ela fique de forma contínua, sem precisar fazendo login, com base em quê? Né? Então, a gente fala muito aqui da questão do comportamento, quando a gente fala de IA. Então, algum exemplo. A análise da tríade de exploits, né, que a gente vê aí ontem, a gente falando aqui no painel, né, sobre a questão da reação, da proteção, os golpes que vêm surgindo. Então, todos os exploits, nós somos, né, temos ali vulnerabilidades como usuários. Alguém pode fazer um phishing e aí chegar lá a mensagem que veja as fotos da festa de domingo que vocês forem, alguém vai clicar. Ou o carro do golpe que passa na rua, né, em vez de ser o carro da panela ou da pamonha, que ele passa na rua e joga um phishing sobre a sua pontuação e etc. E aí? Como é que a gente lidar com isso? A gente precisa analisar esses comportamentos. Para a parte de entidades, né? Então, os nossos recursos. Quem acessou um servidor, quem logou em um servidor crítico, ou num switch crítico, em algum recurso crítico, é realmente a pessoa? Aquele comportamento condiz com o que tem que ser feito? Então, algumas perguntas que a gente tem que fazer. E processos. Esse processo, realmente ele tem que ser executado dessa forma? Como é que a gente começa a analisar essas coisas? Né? Então, assim, a TI ela é cada vez mais complexa. Quem aqui já tem IoT dentro do ambiente de TI? Plugado. Alguém aqui já trabalha com IoT dentro do ambiente? Adotou IoT? Ou os Bring Your Own Device? Quem usa o celular como ferramenta de trabalho? Tem lá no mínimo um e-mail. E quem tem outras aplicações dentro do celular ali, utilizando de um tablet? Às vezes é comum, você tem ali, transformar ali um PDV num smartphone e transitar com ele. Então, assim, como é que a gente vê que é um usuário que está fazendo aquele acesso, analisar esse comportamento? Então, muito mais ingredientes aí na nossa culinária de TI, para a gente tomar cuidado. Então, a gente tem uma tríade aí que são as preocupações com usuários, entidades e processos. Como eu já comentei aqui, a parte de detecção de phishing. Como é que a gente aprimora isso, para que de repente, se eu recebo uma mensagem de um phishing lá do carro do golpe, passando com phishing, a pessoa não clique ali e cometa um grande problema. Tem um case que eu vou mostrar aqui para vocês logo logo. Detecção de ransomware e malware. Né? Quando a gente fala de ransomware, o pessoal já se assusta e fala, nossa, acabou minha vida. Pago ou não pago? Eis a questão, né? Muda aí, já fazendo uma filosofia. Então, como é que a gente faz para proteger com relação a esse tipo de ataque, no caso de um ransomware ou de qualquer outro malware? Então, a gente precisa utilizar a IA para facilitar a nossa vida. Eu costumo brincar, não é, falando aqui para ser um pouco mais didático, com relação à auditoria, verificar logs. Quem aqui só tem um servidor no ambiente? Tem alguém aqui que só tem um servidor no ambiente? Nem em laboratório a gente tem isso. No mínimo a gente tem lá um AD e vários outros servidores ali para fazer alguma coisinha. E se eu precisar analisar um log? Fazer isso manual? Eu vou conseguir dar conta? Quem aqui não toma café, além de mim? Tem alguém aqui? Pô, gostei. Estamos juntos. Mas o pessoal que toma café, na hora que fizer a pausa para o café e for olhar outra coisa, o log já foi. Não vai conseguir pegar o incidente que tem ali. Por isso, o IA precisa estar junto com o TI, trabalhando. Para justamente fazer o quê? Cobrir esse gap que a gente tem. Como eu falei ali, o ser humano ele é passivo de falha. Então, quem toma café, nesse caso aí,
está falhando, porque deixou de ver o servidor ali. Por isso as ferramentas têm que trabalhar para a gente. E o último ponto aqui, ajudar a gente com uma entrega de serviço mais eficiente, né? Mais inteligente. Que aí diz respeito ao quê? A experiência do usuário ou do consumidor, de quem que vocês trabalhem ali. Como que essa entrega é feita? Quando vocês ligam, por exemplo, numa operadora de telefone, que é o caso mais comum que a gente tem aí, como é que é a experiência? Toda vez que você liga, tem que repetir tudo que você já falou, certo? 99% das vezes é assim. Eu mesmo estou tentando cancelar um plano meu há um bom tempo, eu desisti. Porque eu falei, não, eu fui vencido. Porque toda vez a gente precisa refazer o mesmo processo. E como é que a gente consegue entregar isso, uma experiência única para o usuário, de uma forma que seja satisfatória? E hoje a gente tem um cenário que é híbrido, tanto na empresa, no escritório, como remoto. E a gente tem que proporcionar para onde que a pessoa esteja, né, o nosso usuário, ou até mesmo o restante ali, uma experiência boa, para que seja transparente e ele continue comprando a nossa ideia de TI, de oferecer serviços e etc. E aí, a pergunta, né? Alcançamos essa maturidade de IA para fazer esse tipo de coisa? Vocês acreditam que não? Estou vendo ali a cabeça ali já dizendo que não. Vou provar que talvez o contrário, ou confirmar aí a sua participação. Então aqui vem a pergunta, né? A maturidade digital da inteligência artificial é um alvo em constante movimento. Correto isso? Está em constante movimento? Porque é IA, a gente fala de IA generativa, de criar novas coisas a partir de etc. Mas aí a gente vê uma situação dessa, né? Quem aí tem algum Pedro aqui? Com certeza tem, né? Se não tiver, no meu time lá tem 2, só para vocês terem ideia. Então, o que a gente vê aí foi o pessoal criando memes a rodo, né? Brincando com IA e fazendo uma série de coisas, mas essa não é a maturidade digital que a gente fala. Isso aqui é apenas um meme para criar um contexto com relação a isso. Então, a preocupação, às vezes, né, a gente fala de maturidade, é da famosa 5ª série, né, que a gente sempre comenta aqui no Brasil, né? Acaba virando piada essas coisas. Então, a gente entra em assuntos aí já relacionados à TI. Compartilhamento de senhas, ali, sem ser criptografadas ou através de alguma ferramenta de PAN, texto simples, falta de atualização frequente de software. Como é que a gente define essas políticas de atualização? E aí, quando a gente fala software, não é só o sistema operacional, tem a aplicação de terceiro. Tudo que a gente já vem falando aqui desde ontem, hoje vocês vão ver mais ainda. Então, a importância de atualizar o software, e ainda um ponto importante, de maneira que não gere problemas para todo mundo, né? A gente já tem um exemplo que não precisa nem falar aí, que teve muita gente que não sextou, né? Umas 2 semanas atrás aí, muita gente não sextou. Outras perderam o voo, ficaram assim, às cegas, literalmente. Então, a importância disso. Alguns exemplos aqui também, de dispositivos desbloqueados sem supervisão. Então, imagina, a gente chega no escritório, qualquer maturidade que a gente tem quando vê alguém que deixa a tela desbloqueada. Tá vendo? Já passa na cabeça de muita gente. Os 2 aqui na frente já estão pensando besteira, mas esse horário não permite. Tá? Então, dados sensíveis não criptografados. Imagine, além do dispositivo desbloqueado, tem lá na tela os dados sensíveis aparecendo. Alguém pode chegar ali e fazer, tirar uma foto, mandar um e-mail, enfim, está desbloqueada a máquina. Né? Permissionamento mal configurado. Aí aqui eu gosto de dizer que quem aqui administra o Active Directory? Quem é do pessoal ali raiz que loga no AD e faz tudo no AD ali? Aí acessa remotamente via um RDP, né? Já é uma porta de entrada para o malware através da sua conexão. Eu mesmo, há um tempo atrás, tive que restaurar uma base de dados de Oracle. Fiquei 3 dias sem dormir, por conta do tamanho da base para acompanhar essa recuperação do ambiente por conta de um acesso ao Active Directory, utilizando uma conta privilegiada de forma explícita para fazer uma transação lá. E aí um ransomware entrou junto com a pessoa que fez a obra de arte.
criei, né, depois de subir isso, um snapshot, porque eu já ativei aqui meu log 360 e ativei o módulo de análise de comportamento. Porque eu sabia, não, tem coisa errada aí. Depois de 2 dias que subi a máquina, o que aconteceu? Mesmo rancher, mesmo usuário, tudo mais lá. O cliente não deu conta de fazer. E tudo isso por conta de permissionamento. Que ele já tinha uma credencial privilegiada e explícita fazendo tudo isso. E era lógico, né? O admin da vida. Então, assim, permissões mal configuradas. Por que que uma pessoa entra na empresa, vai passando ano, todo mundo já vive isso aqui, né? Vai mudando de áreas e continua herdando permissões. Então, a pessoa entra como estagiário. Aí ele é promovido, vira efetivo, ganha permissionamento. E vai indo. Aí depois ele foi para a técnica, é o sonho, né? Agora ele tem o acesso full, control plus, admin, master, senior, enterprise. E muda para a área comercial. Ou vai para a administrativa. E ele tem todas as permissões. E aí? Como é que está o ciclo de vida da identidade nesse caso? Como é que a gente trata isso? Para conforme ele for mudando de área, for passando de um lugar para o outro, só manter os permissionamentos que ele precisa. Aí de novo cai aonde? No primeiro item que a gente falou lá, né, da tríade. O ser humano como ponto de falha, porque não fez a gestão. Então a gente precisa colocar a inteligência artificial para nos apoiar. E aí aqui, né, a pergunta é como? Né, não é o que fazer. O que todo mundo sabe que tem que fazer, né, que é justamente reduzir. Mas como? Parafraseando aí alguns coaches, né? Como faz isso daí? Então, como é que a gente trata esse tipo de situação? Essa é a importância. Então, a gente precisa fazer o quê? Racionalizar os nossos processos. A gente tem que chegar ali e identificar o que a gente tem de processos. Né? O quanto do processo ele é mapeado, né? Ele é capturado. O quanto eu consigo capturar desse processo para fazer esse mapeamento. E aqui entra já o nosso time o quê? De TI, de infra e aplicação. Por quê? Se tornaram mais ágeis. Quem aqui não tem um time de DevOps, DevSecOps, Dev asterisco na empresa? Tem alguém aqui que não tem uma equipe? Não tem ainda, né? Mas daqui a... Então, assim, isso é o caminho sem volta. Porque a gente fala hoje, né, de questões que, assuntos que eram tratados há 2 anos, hoje já são irrelevantes. E a gente tem que otimizar esse processo cada vez mais para tirar vantagem, principalmente com relação aos nossos concorrentes. Mas não atropelando, e sim de uma forma racional. Então a gente precisa ter isso, ter uma integração perfeita entre as nuvens. Que às vezes a gente cria aquele conceito do puxadinho digital, né? Que você tem soluções que não se integram de forma nativas, e você começa a inventar formas delas se conectarem. E as brechas de segurança que tem nisso? É o melhor caminho? Né? Então, a falta de integração, por exemplo, entre as equipes, né, entre os departamentos, criando aqueles silos. Eu tenho lá o meu TI, o marketing, tenho compras, uma grande variedade de dados, e eu não tenho a integração disso. E aí, quando a gente vai falar um pouco mais para frente, a gente acaba tendo o quê? Várias IAs trabalhando de forma isoladas, não trabalhando para o negócio. Então, aqui é o exemplo que a gente fala em TI, um CMDB com compras. Então, compras fez lá uma compra de 10, 15 mil equipamentos, mas não tenho isso integrado com o meu CMDB, não tem essa informação, ou se perdeu no meio do processo. Mas que a gente começa a extrair esses relatórios. Então, é um problema. E aqui os dados que a gente vem falando, né? Por isso a questão dos silos. Eu tenho vários departamentos na empresa e cada um trabalha de uma forma. Só que eu preciso ter esses dados o quê? De uma forma que IA possa capturar tudo isso e gerar informações para o negócio. Para fazer o quê? O volume dessas informações gerar mais insights. E claro, né, que os sistemas eles evoluem ao longo do tempo. E ajuda, né, aí a questão com a previsão também e a prevenir contra falsos positivos no que a gente tem. Então, gerar esses insights é extremamente importante.
que a questão da automação, que a gente já comentou aqui, né? A facilidade, sistemas e processos integrados, ver o ciclo de vida da cibersegurança aí em si, que a gente precisa, os ataques cada vez mais comuns, e transformando o que é o padrão de um phishing, agora hoje em dia a gente tem o deepfake, mas engenharia social, hoje usando inteligência artificial para fazer essa engenharia aprimorada, cada vez mais próxima ali do real. Então, as dificuldades que a gente tem e a automação aí gerada, né, complementar através do histórico para a IA. Então, de pegar todo o nosso conhecimento, todo o histórico de informação que a gente tem para aprender e prever o que a gente vai fazer por um futuro. E aí o caminho da maturidade digital, que a gente fala, né? Hoje em dia, low code. Alguém aqui tem alguma solução de low code dentro da empresa ou iniciou algum processo aí de atividade para desenvolvimento low code ou no code dentro da organização? O quanto isso agilizou o processo de desenvolvimento? Você não precisa ter ali um programador que sabe codificar, né? Se a gente pegar um pouco mais para trás aí, COBOL, né? Nos bancos até hoje, os legados. Como é que a gente integra isso com o futuro? Então, alguns exemplos. O quanto isso agiliza. Hoje eu não preciso ter um analista lá de C, ou VB, ou Python e etc. Né? Sabendo o código. Eu posso empoderar departamentos, setores e pessoas que não sabem programar, mas têm a lógica, a arrastar caixinhas ali, sem a necessidade de ficar codificando. E arrastando e montando de uma forma mais rápida. A entrega do serviço, né, atrelada aí também. Monitoramento, que a gente já falou, essa questão da observabilidade, a análise de TI e, claro, né, no centro aí, a segurança para garantir que tudo isso funcione de uma forma plena. E aí o que eu devo fazer, né? Primeiro ponto é a questão da mudança cultural que a gente já falou, que hoje todo mundo tem aí o seu DevOps, DevSecOps e etc. A questão das reuniões gerais, né? Entender os desafios que a empresa possui e como IA pode ajudar na área de TI. Não é colocar tudo no chat GPT e falar o que fazer para melhorar meu departamento de TI. Aí vai buscar, vai consultar o Google lá de uma forma estruturada e vai te responder o prompt daquele jeito, né? Primeiro você deve ter um plano de TI, tarará, e vai te falar a mesma coisa. Vai ficar no looping ali, fazendo esse tipo de coisa. Outro ponto importante são o quê? As análises pós-incidentes. Mas aqui um fator importante, porque às vezes a gente vê muito isso, eu vejo que está mudando muito isso. A questão de quando ocorre um incidente, o pessoal tenta culpar, né? Quem que foi o culpado por isso, o que foi? Mas o aprendizado que isso pode dar. Vamos pegar o exemplo que a gente teve aí do apagão da CrowdStrike. O que isso ensina para as empresas e para nós profissionais? Quem tem que se preocupar com relação a isso? Esse tipo de incidente poderia ter sido evitado, mas sem culpar quem foi, porque como eu comentei ontem aqui, para quem não estava, nós temos duas certezas na vida. Uma é que o nosso coração vai parar um dia, e a gente de TI tem o segundo, que é um dia vai ter um incidente na TI. Então, como é que a gente trata isso e tira proveito disso? Então, a questão de não culpar os outros, né? Sem a culpabilização. E, claro, aqui a parte de colaboração, né? Ter ferramental que proporcione essa colaboração entre as equipes, seja lá o departamento que for. Né? E é outro ponto aqui do meio, cada incidente é uma mina de ouro. Né? Por quê? O que a gente tira de proveito, de conhecimento sobre aquele incidente? Por exemplo, um ataque que veio pela rede. Qual que foi o caminho que ele fez? Posso aprender isso e começar a mitigar esse tipo de informação. Quais são os meios, né? Por que isso aconteceu? De repente eu foquei muito para um lado da operação e acabei deixando um outro lado descoberto. Então começar a olhar esse tipo de coisa, né? E saber o quê? Quem resolveu o problema? Por quê? Criar uma FAQ. Quem resolveu? Como resolveu? Né? Tirar esses proveitos. E como eu posso evitar isso? Então tem aqui alguns pontos que a gente precisa passar a ver para colocar a questão da maturidade de inteligência artificial de uma forma mais segura e utilizável dentro das organizações. E aqui a parte que eu acredito que seja mais importante, né, depois de tudo isso, que é a análise combinada. Hoje a gente vê aí a questão do analytics
tomando conta de tudo, né? Dashboards gigantescos. E aí apareceu ali, foi conectado uma nova entrada externa. Deseja utilizar? Não. Acho que ligaram o áudio e vídeo aqui para passar alguma coisa no retorno. Então, análise combinada. Por quê? Tem meus departamentos. O que aconteceu de incidente no departamento de compras? Ou no departamento comercial? Como eu combino isso para gerar informações para a TI numa forma plena, não somente em cada um dos silos. Porque às vezes, vou fazer uma pergunta aqui, quem tem um departamento de marketing aqui que utiliza um monte de soluções, que a gente chama de Shadow IT, que é desconhecida da área de TI? Alguém já pegou algum caso assim, que chegou o boleto lá e falou, olha, tem uma solução aqui que está em uso, e você fala, opa, desconheço. Então isso é cada vez mais comum. Por isso a importância de saber o que se passa. E a visibilidade para todos os membros da operação, saberem o que está acontecendo. E a jornada aí de fazer e ir para mesa de discussão. Vamos falar agora de IA um pouquinho. O exemplo que eu falei para vocês, um incidente no hospital. Vamos pegar logo um hospital, né? Já que a gente falou do coração parar e etc. Então imagina, um funcionário vai lá e coloca acidentalmente uma credencial num e-mail aí, no link de phishing, no hospital, tá? O que acontece depois aí? Segunda etapa, o ransomware é baixado. Então, clicou no link lá, veja as fotos do primeiro dia da User Conference, do Happy Hour. Aí o pessoal que não veio ontem vai lá e clica e baixou um ransomware para a máquina deles. O que vai acontecer? Depois de algum tempo, né, a gente sabe que o ransomware não vai lá e já puxa, mas ele fica um tempinho ali para depois pegar essas informações. Ele vai lá e faz a exfiltração dos dados. Pronto, já. Né? Todo mundo sabe que o setor de saúde ele é regulamentado, né? E o impacto que tem quando tem um vazamento de informação sensível, muito sensível, sobre pacientes. O impacto que isso tem. E aí, assim, perguntas frequentes, né? No caso ali dessa FAQ, de saber o que eu faço numa situação dessa. E aí depois eu encerro o chamado, né? Então eu tenho aqui 3 etapas com relação ao incidente. E aí, como a gente consegue ajudar vocês, né? No caso, funcionário, mesmo problema, né? Aqui, inseriu. Tem uma ferramenta aí de segurança de browsing, né? Por exemplo, vocês viram, acho que ontem, o Assis deve ter comentado aí sobre o Browser Security, na parte do EM. Mas a importância que uma solução que protege o navegador, para garantir que não clique ali no link malicioso, pode ajudar. No caso de um ransomware, dentro dos endpoints, né, a inteligência artificial para analisar o comportamento desse malware que está sendo instalado e sinalizar que é um ransomware. E retornar o backup de forma imediata. Então, o quanto eu já estou utilizando IA? Porque ela pegou o comportamento e viu, opa, isso aqui é um ransomware. O que eu tenho que fazer aqui no meu endpoint? Isso de forma transparente para o usuário. Até porque se aparecer uma mensagem de ransomware para o usuário, o que ele vai fazer? Vai sair correndo. Vai largar tudo ali e vai embora. E aqui o motor de Weba, justamente para analisar as anomalias nesse ambiente. O que está passando ali, de onde que está vindo? Tem uma movimentação lateral desse malware? O que está passando aí para identificar justamente a entrega do serviço? E aí, claro, um agente aí de chat, né, integrado de forma independente, para já receber. Ontem até teve um pessoal que estava aqui durante a User Conference, isolado num cantinho porque ocorreu um incidente. Então, quanto o IA poderia ajudar numa situação dessa? Não sei qual era o caso, mas não precisar ter todo mundo ali, já trabalhar para otimizar esse processo, né, e já fazer o caso aqui da resolução. E o último, ações tomadas aí de acordo com as ações vistas com base na análise de comportamento. Então aqui um exemplo bem simples, rápido, e a importância do uso de IA em um caso desse em um hospital. Então a gente sabe que o usuário pode clicar lá, né? O funcionário pode clicar no link? Sabemos. Vai clicar? Vai. Mas e depois que ele clicou? O que eu tenho que fazer? Contar com soluções que vão garantir, sinalizar aqui que ele ali é um phishing,
que eu tenho aqui a detecção automática de ransomware e prover já um rollback daquilo ali para um estado anterior e eliminar esse malware de forma automatizada, né? O EBA para analisar esse comportamento e ver por onde que ele está passando, porque pode ter sido mais de um ou passado da máquina dele e tentado chegar em outro recurso. Vamos que ele tenha lá uma credencial privilegiada e faça essa tentativa de acesso. Contar com a agente ali para otimizar, porque imagina num caso desse aqui, o quanto chamado a central de suporte vai receber. Vai dar overflow ali, né? Então quem estiver fazendo alguma coisa para e vai ter que correr. No caso de uma fintech, aqui já numa outra operação, a gente falou mais de cibersegurança e aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a observabilidade. Então, por exemplo, usuários que estão numa região, né, hoje a maioria aí, o pessoal trabalhando remoto, como é que a gente consegue aí fazer uma análise, né, para pessoas que estão trabalhando remoto? Então a gente identifica, por exemplo, que uma região específica, né, do Brasil, por exemplo, está sofrendo ali um gargalo de acesso a uma aplicação. E aí esse erro começa a passar para todo o sistema. O que está acontecendo aí no ambiente, né? É só uma região, mas está afetando o sistema inteiro. A mudança de configuração recente revertida. Então aqui são as etapas. O usuário reportou que daquela região X está enfrentando uma dificuldade. Segundo passo, isso aí está passando para toda a região ali. Uma mudança, né, identificaram que foi uma mudança de configuração que foi feita e está gerando esse gargalo. Então, colocando aí POPs de forma estratégica em regiões para otimizar esse acesso. Monitoramento, né, para prever a chance disso acontecer, então fazer o quê? A previsibilidade, conforme a utilização, os gargalos, gerando para a gente, e um motor para analisar a causa raiz do que foi feito. Então, assim, não preciso ficar investigando de forma manual, né, saber o que foi acontecer, o que alterou, ou, né, quando eu mexi já estava quebrado, né, o famoso isso, né? Uma vez eu fui numa reunião e tinha um técnico que ele trabalhava com GPO. E aí ele falou, olha, eu quero a solução de vocês, justamente que eu preciso acabar com quando eu mexi já estava quebrado. Por quê? Porque o pessoal fazia alteração e é um volume muito grande. Quem aqui trabalha com rede sabe que subir aí switch, essas coisas, configurações, é um deslize e um loop na rede, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Tirar insights para prover informação do que eu preciso monitorar, otimizar e melhorar para esse acesso ser realizado. O monitoramento aí por IA para garantir o quê? Até onde o meu ambiente, o meu sistema, ele vai suportar. E já dá a previsibilidade para fazer uma nova alteração, incremento de recurso e etc. Saber o que fazer. E aqui para identificar qual foi a causa raiz desse problema. Então, na hora que foi feita uma alteração e já reportou o problema, ele já identificar qual foi a linha, qual foi o comando que fez com que a aplicação desse esse problema. E aí aqui, né, caminhando nossa terceira parte da apresentação, como é que a gente consegue, né? Então a gente tem aqui esse ponto importante do uso de IA, né, soluções avançadas de IA para a operação de TI. Então, a gente fala aqui na parte de monitoramento, ter a previsibilidade da interrupção, justamente por saber até quando o meu ambiente aguenta, né, e quanto que ele vai aguentar. A detecção de anomalias, então é importante saber o comportamento, se está ok ou não, o que está gerando aquele gargalo. Por exemplo, no dia 5, 6, 10 de agosto, não é um fechamento de mês. Por que o servidor de emissão de notas fiscais, o sistema ali, está gerando um gargalo muito alto? O que está proporcionando isso? E aí, de repente, ali já tem a informação sobre o quê? Tais processos foram iniciados, mas esses processos deveriam ter sido carregados? Ah, deveriam, mas nessa data? Então, várias informações que a gente precisa ter aí de insights para tomada de decisão. E a gente, como ser humano, né, no caso nós, como humanos, a gente vai ter uma limitação de pensar isso numa velocidade. A gente até pode chegar,
mas a gente vai demorar muito para ter essa informação. E a gente precisa disso no instalar de dedos para conseguir tomar uma ação já, se for necessária. Outro ponto, né? A questão da detecção de tópicos para caber, para criar ali uma FAQ. Então, retroalimentar a nossa base de conhecimento. Aconteceu um incidente? Como ele foi resolvido? O que eu fiz para resolver? Então, a importância da gente ter essa entrega de serviço baseada nos cabes. Aqui, os chatbots trabalhando em linguagem natural, né, para cada vez mais próximo ali do real. E a importância, né? Ciclo de vida dos ativos de TI. Não aquela questão da gente olhar e ver, não, tem uma máquina aqui que eu nunca vi na rede. Por que ela está aí? Ter o domínio realmente do que eu tenho de ativos de TI. A redação do ruído, né, a redução do ruído, desculpa, e a contextualização da análise histórica. Então, dele analisar esse histórico, esse volume de dados, lá, um Big Data, como queiram chamar, aí, para identificar o comportamento da empresa, né, do que eu tenho ali dentro circulando, para facilitar o aprendizado e a tomada de decisão. Então, ele entender qual que é o cenário, né? A gente precisa entender isso para facilitar. E aqui a gente já tem para a camada de segurança, né, quando a gente vem aqui, as detecções, né? Então, detecção de ransomware. Que momento eu consigo detectar esse ransomware? O quanto antes, né? Qualquer malware. A análise baseada em comportamento. Essa é fundamental, porque a gente vive hoje num ambiente que todos têm privilégios diferentes. Como a gente já falou ali, alguns esquecem de fazer a gestão de privilégios e acaba gerando um rastro, um lastro de permissões que vão gerar problemas. Então, a gente precisa entender o comportamento de cada elemento da nossa rede. Estou uma VPN. Por que esse IP, que eu desconheço, está acessando o meu ambiente via VPN? O colaborador está remoto na casa dele. Tá, mas o IP dele é outro. E por que está sendo mascarado aqui um outro IP e está startando um processo a partir da máquina dele? Isso é o correto? É o que tem que acontecer? Então, a gente precisa dessa camada de análise de comportamento justamente para entender o nosso ambiente, como ele funciona e o que ele está realizando por cada um de nós. Então, esse é um ponto importante, até para ver vazamento de dados. E quais são os desafios que a gente tem? A gente falou lá no início sobre maturidade. Até que o pessoal aí nem levantou a mão relacionado à maturidade. Mas o desafio é que a gente não tem nenhum modelo hoje personalizado ali para atender internamente, né? Esses são alguns desafios. A gente tem ali, ainda está engatinhando nesse aspecto, que é com relação ao quê? Proporcionar isso para as empresas. Lembra que eu falei de pegar lá o problema e jogar no chat GPT e ter a resposta, não só para você, mas para qualquer outro que depois pesquisar vai ter informação da empresa. Então, criar esses mecanismos, né, essas linguagens de máquina já personalizada para ter isso dentro da corporação e ajudar com o aprendizado a entender o seu negócio e prover de uma forma segura esse conteúdo. Hoje ainda, o custo para isso é bem elevado. E um outro ponto aí, já fazendo um gancho para a sessão do Ronaldo, a questão da privacidade. Eu volto de novo para o chat GPT. Coloquei meu conteúdo, ficou público. E aí? Quantos já receberam essa informação? Então, as implicações. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos aí a LGPD, né, para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da privacidade. Como é que a gente lida com isso? Então, é um aprendizado que precisa existir para facilitar esse processo de adequação e uso maior para IA dentro da TI. E para onde a gente vê isso indo, tá? A inteligência contextual, foi o que a gente comentou agora há pouco. Entender qual que é o contexto que a gente possui, historicamente, fazer essa análise e aí sim ter o uso da IA para dentro da TI. Então, o primeiro passo ali, a racionalização dos dados, os processos e a automação, que é o básico, né, que a gente sempre vê aí, automatizar processo. A gente precisa identificar esses processos,
mapear os dados que a gente tem, as informações são sensíveis ou não, onde a gente vai usar, para aí chegar no outro ponto, que foi até um gancho da palestra do Rajesh ontem, sobre a maturidade das empresas, o quão maduro as empresas estão, mostrou a questão do pit stop, desse avanço, de sair de quase 8 segundos para um processo ali de pouco menos de 2 segundos, em um pit stop, para aí sim a gente chegar aqui nessa evolução, que é a questão da maturidade de IA. Não só para fazer meme, que a gente, o Brasil está de parabéns, Olimpíada, ouro fácil para a criação de meme. Mas para a gente ter empresas e mudar isso aqui, daqui, não sei se o ano que vem, ou daqui a 2 anos, enfim. Quando fazer a pergunta sobre maturidade de IA, mais do que 2, 3, aí levantem as mãos para falar sobre maturidade. Então é uma constante transformação, como falado antes, está sempre em movimento a IA para gerar. Então a gente tem os 3 pilares aí, Primeiro é identificar o que a gente tem dentro da organização, saber o que a gente precisa fazer, depois criar essa maturidade digital, o que eu tenho que usar para atingir isso, para aí sim chegar na tão sonhada maturidade digital e fazer o uso dela focado em TI e automatizar nosso processo, facilitar a nossa vida ainda mais, como já tem aí sendo feito. E o que a gente tem mostrado para vocês aqui, durante esses 2 dias, vocês vão ver hoje também, é a utilização de IA em nossas ferramentas para fazer exatamente esses pontos, de otimizar processo, aprender com o ambiente de vocês e conseguir ajudar vocês a mitigarem, a ter um tempo de reação automático e também mais rápido do que vocês precisam ali ter cuidados. Então, realmente é ter o controle total da TI da empresa de vocês com o uso de IA dentro das nossas soluções. Então, a gente está ajudando com essa parte da maturidade de IA dentro das nossas soluções para simplificar o processo de vocês. Então, agradeço imensamente. Aqui um prazer estar com vocês novamente. E chamo ao palco agora meu amigo Ronaldo Lemos para a próxima sessão. Tá? Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, é o tempo da gente fazer a troca aqui do painel. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, tem uma pergunta ali. É possível otimizar a IA com Endpoint Central para melhorar a experiência do usuário? Hoje o que a gente tem? Você tem assistido, estava aqui ontem também, Então a gente tem várias soluções e elas se integram de forma nativa. Esse já é um primeiro passo, de você ter tudo aquilo ali integrado, como eu comentei, de facilitar e quebrar esses silos. Então cada uma das soluções que nós temos, ela cuida de uma particularidade da infra, do ambiente que a gente tem. Então, por exemplo, o Endpoint Central ele vai estar focado para garantir que a experiência do usuário ali no endpoint dele seja mais tranquila possível, porque a gente tem alguns desafios, ameaças como malware. Se a gente pegar a questão do phishing que eu comentei, tem uma feature somente para tratar da questão de browser, de segurança do browser, ou da parte de DLP também, incluindo a parte de antivírus e anti-ransomware dentro da ferramenta. Então a gente consegue por ali, no Log 360, que é um outro produto nosso, aí ele já vai cobrir o quê? O ambiente como um todo, identificando o seu comportamento, o meu comportamento, o comportamento da aplicação, da infraestrutura, de tudo que tiver plugado ali na rede para garantir o quê? Se uma tentativa de ataque, alguma coisa estiver ocorrendo, já fazer os reportes e tomar uma ação de remediação para isso. Então, o que a gente tem o quê? É uma suíte de soluções completas, ali, integradas, que vão proporcionar isso em cada um dos aspectos que a gente tem no nosso ambiente. E a gente tem ali, vocês devem ter assistido, talvez, a Service Desk, para orquestrar todo esse processo de Service Delivery através da integração com as ferramentas. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Então, dentro do tempo, muito obrigado a todos.